Sou grato a Deus de estar nesta noite junto com todos vocês, para junto adorar o nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus. Quero agradecer a todos que oraram por mim e pela minha esposa. Nós passamos 8 dias ausente, mas já estamos de volta aqui e adorando ao Senhor. Quero deixar para a meditação dos irmãos nesta noite, porque uma saudação é uma saudação, viu, meus irmãos? Eu aprendi que uma saudação, ela é composta de 5 minutos. E quando o pastor diz assim, vamos ver uma palavra rápida pelo irmão, aí nós temos 3 minutos. Mas eu quero deixar aqui, para a nossa meditação, livro de Gênesis. Foi um dos temas da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, capítulo de número 25, versículo 21, que diz assim: Isaac orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril, e o Senhor ouviu a sua oração, e Rebeca, a sua mulher, concebeu. Meus queridos irmãos, nós vemos aqui o valor da oração e daqueles que se dedicam a orar e buscar ao Senhor, não desanimando. Muitas vezes pode até acontecer horas, dias, meses, ano, mas se o Senhor te prometeu, Ele é poderoso para o cumprir. Deus tinha feito a promessa para Abraão, e depois Deus fez a promessa também a Isaac. Isaac, ele casou, mas a sua mulher era estéril, e ele orou. Será que ele orou 1 ano só, 2 anos, 3 anos? Não, 20 anos. Mas Deus ouviu a oração, porque Deus, ele é poderoso. Quando nós lemos aqui da Escola Bíblica Dominical, isso é para aqueles que vêm para a Escola Dominical, para aqueles que amam e querem aprender a palavra de Deus. Eu aprendi, meus queridos irmãos, aquele que não senta para ouvir, não está apto para estar de pé para ensinar. Precisamos de primeiro ouvir a palavra, aprender a palavra, para depois ensinar. Então, na Bíblia, na Escola Bíblica Dominical, eu estava hoje com as irmãs, embora não era a minha escala, mas estava preparado, estava pronto, dando aula aqui para as irmãs, e nós aqui meditamos sobre quando Abraão, ele chamou Eliezer, o seu mordomo, para ir em busca de uma donzela para o seu filho, para o casamento. Eliezer é o símbolo do Espírito Santo. Rebeca é o símbolo da igreja. E os pertences, as joias que Eliezer levou, são os dons espirituais para a igreja. E aqueles que estavam na Escola Bíblica Dominical desta manhã, eu estava ensinando o que a Bíblia, ela nos mostra e nos ensina. Por isso é bom que os irmãos, as irmãs estejam na Escola Bíblica Dominical para ouvir a palavra. E aqui a promessa tinha sido dada, mas Deus falou que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, ou como a areia do mar. E agora, um filho único que tinha, casa-se e a mulher é estéril. Veja aí, mas para Deus, meus queridos, nada é impossível.
Para Deus não tem nada, muitas vezes na nossa mente parece ser impossível, mas quando Deus quer fazer, nada é impossível. Ele usa o menor para abençoar o maior, meus queridos irmãos. Nós vimos a decorrer da história bíblica, Deus sempre usando o menor. Nós lemos, meus queridos irmãos, na Bíblia Sagrada, Deus procurando o moço que estava trabalhando no lagar. Ele era o menor da casa dos seus pais, mas era um homem que tinha coragem para fazer aquilo que Deus tinha para ele executar. E Deus chama aquele homem. E grande foi o mover de Deus sobre a vida daquele homem. Nós encontramos também sobre a vida de quem? De Davi. Davi era o mais novo. Quando a Bíblia fala o menor, não era porque ele era o pequenininho, não. É porque ele era o mais novo. Tinha os seus irmãos, homem, preparado para a guerra. Mas Deus escolheu quem? Davi, meus queridos irmãos. E nós vemos que o reinado de Davi foi um reinado forte, porque Deus estava com ele. Não adianta o homem querer aparecer, mas que a glória de Deus apareça na vida dele e o nome de Deus seja glorificado. Deus usa quem ele quer. Mas é aquele que está com o coração preparado para quando Deus o chamar, ele possa dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. E Deus usa quem ele quer, mas é necessário você dê um lugar para que Deus o chame e Deus realize a sua obra. Porque nós vemos que quando foi chamado para a batalha, nem todos estavam prontos para a batalha, porque eles foram convocados, mas não era o chamado de Deus. Mas aqueles 300 homens, era o chamado de Deus, e Deus deu a vitória. Porque quando Deus quer fazer, meus queridos irmãos, não tem demônio que impeça o agir de Deus na vida do crente fiel, que dê o coração para que o Espírito Santo opere. Nós vemos na Bíblia Sagrada, estou já encerrando, aonde fizemos a leitura no livro de Salmo, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. É o temor de Deus na minha, na tua vida, na nossa vida. Então Deus opera, porque você teme a Ele e obedece a sua palavra. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.